Agora vamos aqui às nossas divisões. Neste caso, a única diferença aqui, não só o símbolo do operador numérico, não é? Como era a soma e o outro é a subtração, este aqui já sabem que é uma barra, mas também nós, em vez de usarmos uma variável inteira, nós agora vamos usar o nosso amigo float. Porquê é que nós vamos usar um float? Porque é muito comum numa divisão haverem resultados de números com casas decimais, certo? Por exemplo, se eu meter 3 a dividir por 2, eu não posso fazer uma conta tão eficaz assim se eu declarar só variáveis inteiras. E quem entender o porquê, até vou dar aqui uns breves segundos para pôr nos comentários porquê que não se pode fazer, portanto, um cálculo de divisão com números inteiros. Se vai dar erro, se não vai dar erro, vai rodar o código, não vai, o que é que acontece? Pronto, agora, spoiler, vou dar a resposta. O que acontece é que, por exemplo, se eu fizer exatamente o código que eu mostrei até aqui e declarar tudo como inteira, 3 a dividir por 2, o cálculo só me vai apresentar 1. Porque ele limpa o que está depois da vírgula. Em vez de ser 1,5, o resultado seria 1,5, não é? Mas se eu declarar que é uma variável de tipo inteiro, ele não vai assumir as vírgulas. Então ele vai assumir que o resultado é 1. E o resultado não é 1, isso é uma conta errada. Então por isso é que utilizamos o float para a divisão. Pronto, isto é uma regra básica matemática, mas que por vezes quando estamos ali focados em aprender o código, podemos não estar nem a pensar nisso. Portanto é importante frisar essa parte. Portanto, como eu disse ainda agora, o código é exatamente igual, isto é muito simples. Portanto, em vez de ser int a, b, resultado, neste caso é float a, b, resultado. Através de um printf eu peço primeiro, esta parte aqui é que temos que prestar muita atenção, porque eu peço primeiro o número a ser dividido, que é o nosso dividendo, não é? Primeiro metem sempre, tal como as regras matemáticas, é igual. Primeiro metem sempre o número que querem que seja dividido. Neste caso, se fosse 3 a dividir por 2, eu ia pôr primeiro o 3. O utilizador, quando o printf pede ali o dividendo, o utilizador tem que pôr o 3 primeiro. É como se fosse uma operação normal, matemática. Vocês em matemática também fazem primeiro o 3 e depois o 2, não é? Então, tem aqui... Ele vai pedir o primeiro número a ser dividido. E agora, lembram-se lá na primeira aula que o scanf não é percentagem D, mas sim percentagem F. Não nos podemos esquecer disso. Porque se metermos percentagem D, o código vai à procura de uma variável inteira que não existe. Porque não está declarada neste código. Então, ele vai aqui à procura da percentagem F, ele vai à procura do nosso float que está aqui. Depois temos é que informar o código qual é o float que se trata, onde é que queremos armazenar essa entrada do utilizador, se é no A, se é no B, se é no resultado. Então, neste caso, vai ser armazenado no A. Portanto, o número a ser dividido vai ser armazenado no A. A seguir, o procedimento é exatamente o mesmo, digitar o divisor, vai aparecer no terminal, o utilizador digita o número pelo qual quer dividir, vamos supor que ele tinha posto aqui o 3, ele digita, por exemplo, 2 e vai armazenar esse 2 aqui no B. E depois, resultado, esta é a variável resultado, nós estamos a dizer o código que é A a dividir por B. Neste caso, nós metemos a barra, porque antes era a soma, metíamos, se fosse uma soma ia ter aqui resultado igual a mais B, se fosse uma subtração o resultado A menos B, pronto. E depois, no final, fazemos sempre aqui o printf para confirmar que tudo correu bem, que tudo correu como deve de ser. Portanto, a divisão de percentagem 2F, e agora vocês perguntam-me, espera, mas... Tu disseste que era tudo igual, Mafalda, nós confiámos em ti. O que é esse percentagem ponto 2F? Percentagem ponto 2F é o quê? Sou eu a dizer ao código que eu quero pelo menos 2 casas decimais. 2. Porque senão vai apresentar um monte delas. E estou a dizer ao código que só quero que sejam apresentadas 2. E sim, faz-se desta maneira. E eu já fiz o código assim de propósito. Até vou... fazer aqui um círculo à volta para verem, faz percentagem ponto 2F. Percentagem é para ele ir buscar
O ponto 2, eu estou-lhe a dizer quantas casas eu quero depois do ponto, quantas casas eu quero depois da vírgula, neste caso só quero 2. Por isso é que tem ponto, ponto 2. Vocês quando têm um número com casas decimais também têm lá a vírgula ou o ponto, não é? O ponto é exatamente isso. Ponto, 2 casas decimais, ponto 3, ponto 4, o número de casas que eu quiser. Pronto, quero ponto, 2 casas decimais e é uma variável float, por isso o f, o tal f que vimos aqui no início. Portanto, a divisão de esta variável float por esta variável float é igual a, e vai dar o resultado da variável float, é tudo igual ao código anterior. Isto é o nosso parágrafo e depois vou indicar o que é que se trata cada uma destas variáveis, que é A, B e resultado. Isto vai-vos dar o resultado que o utilizador digita, é exatamente aqui. Pronto, quando vos aparece isto no terminal, é o printf, quando vocês estão a escrever, é através desta linha de código scanf e é através disso que fica armazenado. Isto eu já tinha referido nas aulas anteriores, é só um pequeno wrap-up. E pronto, como veem, isto não tem nada que saber, é sempre muito repetitivo, muito igual a esta questão aqui das operações numéricas. Se entrar à primeira, isto vai entrar sempre, porque é muito fácil. Vocês só têm que pensar que se eu pegar, por exemplo, itens aleatórios que estão na minha secretária, a caneta, uma caneta, mais outra caneta, que é igual a um pedaço de linha vermelha, cada um destes é uma variável. Isto é uma variável, mesmo que seja o resultado, é variável. Isto é variável e isto é variável. Pronto. Depois nós é que definimos que tipo de variável é que é. Se é inteira, se é float, se... Enfim.